Uma dúvida que nos chegou lá no canal é sobre um cliente que ele tem máquinas pneumáticas e ele nos questionou em relação à questão de que os equipamentos pneumáticos que ele instalou não têm força para trabalhar. O que é o que pode estar acontecendo? Quais as possíveis causas para esses equipamentos não terem força? E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Dr. Granito. Uma dúvida muito recorrente que nos aparece aqui é em relação a algumas empresas reclamando que seus equipamentos não estão operando na sua capacidade efetiva, estão fracos. A serra, por exemplo, ela na hora do corte, ela para no momento do corte. A lixadeira, ela não tem uma força suficiente para fazer um desbaste, enfim. Quais as possíveis causas que podem estar fazendo com que esse equipamento não esteja trabalhando na sua efetividade? Alguns pontos têm que ser levados em consideração. Muitas vezes o problema não é do equipamento, tá? Eu posso dizer que praticamente 95% das vezes que isso ocorrer não é problema do equipamento, tá? E quais as possíveis causas que possam estar acontecendo para a gente estar tendo esse problema? Primeira coisa, dimensionamento de rede de ar. É sempre ideal que você procure um profissional para fazer a sua rede de ar, porque a rede de ar, a bitola do cano que você vai colocar, do dimensionamento da rede que você precisa fazer, ela tem que estar de acordo com a distância da onde vai estar esse compressor até as bancadas que você pretende operar esses equipamentos. Então, dependendo da distância, você tem bitolas menores para ser colocado como bitolas maiores, tá? Para você não perder potência. Outro fator importante é em relação à capacidade efetiva do compressor. Sempre verifique a capacidade em pés cúbicos por minuto que seus equipamentos geram e se o seu compressor ele tem essa capacidade para gerar todos esses equipamentos. Porque muitas vezes você tem lá 10 equipamentos que te dão dando 100 PCM, mas você tem um compressor de 80 PCM. Vai ficar fraco o equipamento. Um outro fator que deixa o equipamento também fraco é em relação à distância que você tem de mangueiras que você coloca desde o filtro até o seu equipamento. O ideal é que você não utilize mangueiras com mais de 5 metros. Tá? O ideal é que sempre você utilize no máximo 5 metros de mangueira, porque mais do que isso você já vai ter perda de ar. Quando você tem equipamentos de corte, no caso serra mármore, né? Essa aqui é uma serra mármore, ela tem um consumo um pouco maior do que a nossa W315. A nossa W315 ela tem um consumo de ar de 14 PCM. Esse equipamento, né, por ter uma velocidade muito maior e ter um poder de corte bem agressivo, ela tem um consumo de ar de 22 PCM. Tá? Então, muitas vezes a gente aconselha que você utilize uma bitola de mangueira um pouco mais grossa, para que não haja um estrangulamento na entrada do ar, tá? Porque isso também pode ocasionar um que a gente chama de estrangulamento de ar, e aí o equipamento também fica fraco. Tá? E aí você pode colocar uma bitola de meia polegada que você vai trabalhar tanto para a serra mármore como você vai trabalhar também para as lixadeiras normais. Um outro fator importante que tem que ser levado em consideração também, e eu cansei de ver isso em marmorarias, são alguns compressores que eles estão repletos de água no tanque, então eles não têm mais capacidade efetiva de estar gerando ar o suficiente para estar rodando os equipamentos. Tá? Eu já tive casos de visita em marmorarias com esse mesmo problema e quando a gente for constatar o compressor estava praticamente com 80% do tanque dele repleto de água, porque ele nunca tinha sido drenado. Então o compressor ele deve ser drenado porque ele acumula água internamente. E o problema é que essa água que acumula internamente, ela passa para a rede. E muitas vezes essa água, na grande maioria das vezes, ela passa para o equipamento. E aí é um grande problema. Então para quem não tem secador de ar, isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Porque o compressor ele pressuriza o ar da atmosfera, se esse ar está frio, passa por um motor quente, condensação, cria água, essa água vai ficando ali no tanque e vai passando para a rede também.
tá? E com o passar do tempo, aquela água ela vai enchendo todo o tanque. Então, esses são alguns cuidados que são muito importantes na hora de você colocar seus equipamentos em uso. Se o seu equipamento está com problema, não está com força suficiente, eu posso te garantir que 95% dos casos não é o equipamento, é a rede de ar, tá? Verifique também a questão de vazamentos na rede, porque um simples vazamento, um pequeno vazamento que seja, que você tem na rede, você já perde toda a pressão que esse compressor está gerando de ar para mandar para sua rede. Então isso é uma coisa que tem que ser averiguada com muita atenção, que com certeza você não vai ter mais esse tipo de problema. Tá bom? Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. E se você também tem dúvidas como essas, mande pra gente poder fazer um vídeo aqui e tá divulgando com todos. Tá bom? Obrigado mais uma vez.